Flávio, o pessoal tá pedindo muito setor de bancos aqui. Eu vou com a Débora, porque ela separou aqui. Volto com você em seguida, porque a gente já teve resultado ontem de Itaú, hoje de Bradesco, e tem gente pedindo aqui, né, Débora? Exatamente. Ontem o Itaú, depois dessa tendência de queda do dia, essas incertezas fiscais, acabou que o setor inteiro caiu. Aí hoje a gente tem Itaúsa 3, Itaúsa 4, também caindo, mas estavam em alta agora há pouco o papel, está aqui no 0,10% de queda cada um, Itubi 4 e Itubi 3 é que estão subindo aqui, ó, 0,48% de alta para Itubi 3, Itubi 4, 0,09% nesse momento. Vamos ver como é que vai ficar até o final do dia, só são as primeiras horas do pregão hoje, mas a tendência ainda está sendo para poder ir para o positivo se a gente olhar para o cenário como um todo, para o setor inteiro. Bradesco está super, como disse aqui, já disseram aqui no chat, Bradesco está voando, lá vai, BBDC 3 subindo 3,26%, BBDC 4, 4,46%. Aí a gente tem Banco do Brasil subindo 2,34%, Sambi 11 sobe 1,34%, Sambi 3 está subindo 1,64%. Indo agora para os bancos digitais, BID 4 e BID 11 também estão subindo hoje. O BID 11 sobe 2,44%, o BID 4 3,29%. E a gente tem Banco Pan também subindo 1,79%. O BPAC 11 está subindo 2,78%. Flávio, pediram para a gente dar uma olhadinha no Bradesco, Itaúsa 4 e BID 11. Está sem seu áudio. Sumiu meu áudio. Eu não sei se você está multado aí. Vamos lá. Isso. Oi, você está me ouvindo agora? Agora sim, estamos te ouvindo. Estão... Ok. Vamos lá. Estão vendo minha tela, né? Estamos. Bradesco, vamos começar. Os ativos que você pediu foi Bradesco, Itaúsa e BID, é isso? Isso. Ok, vamos começar pelo Bradesco, então. Bradesco, ele se encontra numa condição de longo prazo, onde vinha numa tendência de alta e fez um teste do fundo anterior, anulando a tendência de alta no longo prazo e brigando na região da média de 20 períodos. Então temos aqui um teste no suporte, nessa região de suporte de fundo anterior, topo anterior, onde perdeu a tendência de alta e ficou em tendência indefinida de longo prazo. Vamos ver no prazo intermediário, no prazo semanal, médio prazo, nós temos uma condição aqui onde vinha em um ciclo de alta e agora faz uma correção ABC desse ciclo de alta. Então temos uma região de teste de suporte, onde está brigando pela segunda vez e no momento aqui testa esse fundo. Por enquanto não temos uma definição, por enquanto só está testando o fundo. O caso da perda deste fundo, nós temos aqui uma próxima região de suporte, na região dos R$17 aproximadamente. E depois o fundão lá do Covid na região dos 14,70 por aí. Médio prazo, temos uma resistência onde vai concentrar a média de 20 períodos e o topo anterior na região de 21,83. No caso de retomada, temos esse ponto de resistência. Superando essa resistência, temos aí um sinal mais positivo, onde tenderia a buscar uma nova região de resistência, que seria onde concentra essa região de topos, aos 24,46. Esses são os pontos onde eu considero importantes, né? E depois o ponto principal, que seria o topo mais alto aqui. Então, ou seja, nós temos essas linhas aqui onde são os pontos importantes, caso retome os movimentos, seriam os pontos onde eu ficaria atento aí numa possível sinal de reversão para realizar parcial posição ou encerrar a posição totalmente. Então, essa região aqui dos R$28 eu considero um ponto bem mais importante no médio prazo. Agora vamos verificar no curtíssimo prazo como é que se encontra. Ainda indefinido, situação de indefinição. Ontem aqui fez um teste mais preciso aqui no fundinho, fez um teste na região do fundo e respeitou hoje, sentiu respeitando esse suporte. Temos um cenário de indefinição. Um cenário interessante é que vinha aí uma tendência de
uma linha de tendência de baixa, superou essa linha de tendência de baixa, porém, nos últimos dias aí com a questão aí dos precatórios que não se define, acabou puxando o mercado um pouquinho para baixo, novamente testando o fundo. Então, tivemos uma tentativa de retomada aqui e não fluiu e voltou a testar o fundo novamente. Agora nós temos um cenário indefinido aqui em Bradesco, a princípio. Mas aqui os pontos de resistência seriam mais ou menos os mesmos, 21,81, aproximadamente aqui 24,44, e o suporte seria o suporte dos pontos mais longos mesmo, que seria essa região dos R$17. Então, temos um período, uma situação indefinida nos últimos períodos aqui no diário e no semanal. No mensal também está indefinido, testou o último ponto. Então, nós temos a situação indefinida em todos os pontos aqui. A princípio, no semanal não está indefinido, está em tendência de baixa, mas testando o fundo. Caso ele faça o fundo nessa região aqui, indefine também a tendência. O semanal continua em tendência de baixa clara aqui, só para retificar, tá? Testando a região de fundo. Segurando esse fundo e retomando, ele indefine também a tendência. Superando a região dos 21,80, ele tende aí a um sinal mais positivo, onde eu espero que ele busque a região dos 24,50 aproximadamente. Isso é uma expectativa, não é uma previsão, né? Ok. O próximo tá ok aí? No Bradesco? Okay. Pode seguir. O próximo é TSA 4, certo? Isso. E TSA 4. Mensal, tivemos uma condição aqui, tendência de alta, testou o topo e não superou essa região de topo e voltou. Então temos uma situação indefinida também. Porém, ele veio até a região da média de 20 e manteve sobre essa região da média. Região da média e uma região de suporte desse topo, onde concentra essa faixa de preço aqui, onde está brigando nessa região. É um ponto interessante aqui. A princípio está respeitando num ponto bem importante. No semanal, nós temos uma situação indefinida, onde a tendência de alta que foi testada aqui novamente e perdeu essa tendência de alta e definiu. Então temos aqui uma formação tipo de um pivôzinho de alta, não muito claro, foi um pivôzinho de baixa, desculpa, não muito claro. Então no semanal nós temos uma tendência de baixa aqui estabelecida, onde ele segue na região de suporte, já perdeu. Temos uma região de suporte logo mais abaixo aqui, que é onde concentra essa região de fundos, na região dos R$ 9,90, R$10 aproximadamente. Temos essa região de suporte. Então, no médio prazo, nós temos uma tendência de baixa e médias viradas para baixo. O objetivo dessa correção seria o primeiro alvo aqui do suporte 10,21, 10,20 aproximadamente, dessa correção não, dessa tendência de baixa, né? O próximo alvo seria em 8,50. No caso de uma retomada, um sinal positivo aqui seria a retomada e superar essa região dos R$12. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Alô? Assim. Alô, estamos ouvindo. Okay. Você ouve a gente? Tá tudo certo por aqui, Flávio. Estamos acompanhando. Ouço sim, estamos ouvindo. Ouço sim, ok. No período diário, curto prazo, nós temos aqui onde ele formou um pivô bem grande de alta, aqui, um pivô bem interessante. Ele perdeu esse pivô, essa região de suporte aqui com um forte volume. Tivemos aqui uma descida, uma tentativa de retomada, buscou apenas a média de 9 e retomou a tendência de baixa no período diário. Então, nós temos a continuidade da tendência de baixa aqui, testando a região de suporte do fundinho anterior, que é essa região aqui dos 10,25. Perdendo essa região, nós temos aqui a região dos 9, R$10, 9,90 aproximadamente aqui, a região do próximo suporte.
No cenário favorável, seria a retomada deste movimento e a formação de um pivô de alta aqui, onde faria com que, superando essa região de topo e formando um pivôzinho de alta para que desse continuidade, e a superação dessa região seria um ponto onde mais interessante para a continuidade aí de um movimento altista. A princípio, nós temos aqui sinal de baixista no período diário. Próximo alvo, 9,90. Maravilha. Ô, Flávio, algumas pessoas... BID. Vamos de bid, depois a gente vai seguindo aqui nos outros pedidos pra gente... Depois eu vou pra siderurgia, BID mas 11, aí BID 4. vamos dividir primeiro. Foi bid 4 ou bid 11, Débora? Já nem... BID 11. Bid 11, isso. BID 11. Novamente, BID 11 no período mensal, nós tivemos aqui a movimentação de alta, uma tendência de alta, onde ela se encontra ainda numa tendência de alta, testando a média de 20. No período de longo prazo, temos uma condição altista ainda em correção apenas. No período de médio prazo, nós tivemos aqui um ciclo de alta formado por todo esse movimento e tivemos uma correção ABC. É uma condição normal de uma correção do ciclo aqui do ciclo semanal. Correção do ABC, onde agora ainda não temos a confirmação, mas no fechamento do dia de hoje, sexta-feira, rompendo... Oi, estão me ouvindo de novo? Perdi o fone aqui, troquei. Estamos ouvindo sim, estamos aqui, pode ficar tranquilo. Ok, tive que trocar o fone que eu perdi a bateria aqui. Ok. Fica tranquilo, vamos lá. Na semana, a formação do rompimento da máxima da semana anterior e fechar esse dia de hoje, fechar a semana no caso, acima da máxima da semana anterior, eu considero a formação de fundo do período semanal, aonde eu tenho o próximo alvo aqui, logo acima, bem próximo aqui, onde concentra este fundo, que é uma região de resistência, a média de 9 períodos, que está um pouquinho acima, que é nesse ponto, e uma região de resistência mais acima aqui, que seria essa concentração, onde pegaria, que é um ponto mais importante, onde pega esse topo e esse fundo anterior. Então temos uma região aqui, a média descendo, se tiver aqui uma demora de algumas semanas, é possível da média se encontrar nessa região e fortalecer mais ainda esse ponto de resistência, região dos R$55. Então, a princípio, nós temos uma característica formando, que vai se confirmar no fechamento do dia, que é uma característica de fundo, o fechamento à máxima da semana anterior. No caso de continuidade da queda, nós temos aqui uma região de suporte na região de R$22 aproximadamente, e depois mais abaixo de R$16,70 aproximadamente. Então, esse é o cenário que eu vejo pelo médio prazo no BID 11. Eu gosto bastante dessa condição, onde no período mensal ele vem em tendência de alta e ele faz essa correção ABC, onde eu espero por um rompimento de uma linha de tendência, onde é o sinal aqui onde eu gosto de tomar minhas entradas. Porém, no período semanal ele fica muito distante e já vai se aproximar de uma região de resistência importante. O ideal seria um rompimento dessa região, a retomada do pullback na linha de tendência e depois o movimento ascendente formando o início de uma onda 3. Aí ficaria uma condição mais clara, mais interessante para a tomada de posição. Vamos ver no período mais curto aqui. Se nós já temos um cenário aqui, no período mais curto, nós temos a tendência de baixa, aonde fez o rompimento dessa tendência de baixa para baixo aqui, nessa região, e frustrou esse rompimento. Quando nós temos uma perda de um fundo e logo em seguida ele frustra esse movimento, ele tende a retomar
movimento contrário, né? Isso aí a gente chama de bear trap, armadilha de urso, né? Armadilha de urso. Eu confundo se é armadilha de urso ou se é armadilha do touro aqui, mas é uma armadilha aqui embaixo. Então, ou seja, via em tendência de baixa e frustrou esse movimento desse rompimento e retomou a alta aqui. Agora ele concentra na região da média de 20 períodos e uma retomada aqui, ainda não temos formou uma consolidaçãozinha pequena nessa região. Então nós temos a princípio a formação de um fundo onde briga na média de 20 períodos. Então nós temos aqui o próximo ponto, caso continue subindo, nós temos o ponto da linha de tendência de alta que concentra com essa região de resistência na região dos R$50, 50 e 70 aproximadamente. No caso de manter a resistência da média de 20 e retomar a continuidade da baixa, da tendência de baixa, ele tende a buscar aquele alvo lá do período mais longo, que é os R$22 aproximadamente.